Hoje, a gente já falou, na aula passada a gente trabalhou com formulários de HTML, vocês lembram? Passamos a construir alguns formulários em HTML e a gente conseguiu importar, né, trazer esses códigos HTML para dentro do próprio .NET, certo? Então nós trabalhamos dessa forma, assim como também o .NET tem lá a sua palheta, aqui, vamos aqui, tem a palhetinha aqui, ó, com HTML, lembra do HTML? E aí todos os objetos de HTML, inclusive de formulário aqui, ó. O input text, o submit, ó, o checkbox, o rádio, lembram dele? Então a gente usou esses recursos na aula passada para HTML. Porém agora, o WebForms muda um pouquinho. Na verdade, o WebForms é um recurso de formulário, no mesmo contexto, só que agora todas essas aplicações de formulário é executado através do servidor. E com isso a gente ganha alguns recursos a mais. A gente vai comentar um pouquinho aqui quais são os pontos que nós ganhamos usando o WebForms e quais são os pontos que nós perdemos usando o WebForms. Bem, tem uma tabelinha mais adiante aí que a gente vai entender um pouquinho sobre esse assunto. Outro item que a gente vai falar, qual é o tipo de programação. Que eu falo do code behind ou programação inline. Aquela programação que nós estávamos utilizando na aula passada é um conceito de desenvolvimento inline. Eu misturo tudo numa coisa só. A parte do você desenvolveu a parte de design, também tinha codificação de programação. Então essa é uma codificação inline que a gente fala nesse contexto. Quando a gente fala de code behind, é a separação dos arquivos, a gente vai abordar um pouquinho mais adiante, tá bom? Bom, o ASP.NET já comentamos na aula passada, isso aqui eu não vou comentar não. Vamos entender um pouquinho da estrutura dele para ficar um pouco mais fácil a nossa compreensão. Lembro que para trabalhar com o ASP.NET, nasce lá, ó, as extensões ASP.x, todos os nossos arquivinhos. Se você vem aqui, esse, todos eles, tá vendo, ó, ASP.x é a parte de design. E ASP.x.cs é o code behind. Se nós olharmos aqui o tipo, ó, tá vendo aqui o tipo? Deixa eu aumentar um pouquinho mais. Esse cara é a parte visual e esse aqui é o que nós chamamos de code behind, que é a parte de codificação em C# por causa dessa extensão CS. Se fosse uma outra extensão, seria o VB. Tá? Uma das suas estruturas. Esse webconfig é para... Toda vez que a gente cria um website, um site, lembra do wall? O wall é o site, o terra é o site, certo? Eu entro nele, eu tenho algumas configurações iniciais para a funcionalidade desse site. Vamos pegar um exemplo. Ó, para entrar no site eu preciso de autenticação. Lembram disso? Entrando no site, muitas vezes ele vai pedir autenticação. Então eu consigo parametrizar esses recursos de segurança dentro desse webconfig. Então significa que, tá vendo aqui em cima, ó, website 1, significa que nesse diretório aqui, poderia ter vários projetos aqui, né? Então aqui estão meus projetinhos, são vários, e aí no primeiro projetinho meu, que chama website 1, posso determinar algum nível de segurança, só para ele. Então o que estiver nesse diretório e abaixo dele, vai obedecer esse arquivinho de webconfig. Nós não vamos explorar ele não, porque não é o nosso objetivo. Você quer entender? Eu entendo assim, para cada site, eu consigo especificar um contexto de segurança, de autenticação, dentro desse webconfig. Bem? Vamos seguir aqui. Então, enxergando um pouquinho da estrutura dele, junto com as pastas, com os arquivos ASP.x, nasce lá o WebForms, né? Com o WebForms nasce os code behind, que são os dois arquivinhos, e com isso, efetivamente, o webconfig pertence ao nosso site, a configuração do site como um todo. Tem um item a mais, se vocês observarem aqui, para esse modelo aqui, para esse site que eu criei, existem duas subpastas, que é uma app-code e uma app-data. Por enquanto, não precisamos nos preocupar, tá? Mas só para entender um pouquinho, essa app-data, ela é nativa já, toda vez que você cria um site, nasce pelo menos essa pasta chamada app-data. É nela que a gente especifica a conexão com o banco. Um exemplo está usando aqui
o SQL Server 2008 do próprio .NET, tá? Então não fiz uma conexão com o Oracle, estou usando na minha máquina, e aqui mesmo eu já estabeleci o banquinho e como conectar nele. Então aqui, ó, SQL Server Database. Amo mouse. Ó, tudo bem? Só para a gente se localizar. E esse app code nada mais é do que a construção das nossas classes. Em .NET, a gente consegue criar classes assim como nós criamos em Java. Já mexe em Java, você criou classes. Mesmo conceito. Essas classes tornam-se DLL depois, e a gente está usando ela em todo momento que quiser a instalação do nosso website. Tá? Mas vamos falar um pouquinho de classes, de banco de dados, um pouco mais adiante na nossa aula. Por enquanto não é o nosso objetivo, a gente só vai trabalhar um pouquinho para entender como é que é a estrutura dele, como é que nascem esses diretórios aqui, como as coisas se organizam. Bem? Outro conceito importante, toda vez que vocês falam de... Toda vez que nós criamos lá um novo projeto, uma solution, o que é uma solution mesmo? Alguém lembra? Eu comentei sobre esse assunto. Bem? Isso, vamos pensar o seguinte, olha, eu vou criar uma solução de pedidos, né? É uma solução para carga de pedidos. A solução de carga de pedidos, isso é uma solução. A solução envolve um projeto web, ó, a solução tem um projeto web e tem um projeto para Palm. Okay? Percebam que são estilos de programações diferentes, para mobile, se vocês quiserem usar para celular, então são programações diferentes, porém elas estão acopladas numa única solução. Não quer dizer que uma tem amarrada com a outra, tudo bem? É só para você conseguir agrupar. Quando eu falo assim, olha, criou um projeto, uma solução para trabalhar com pedidos. Nessa minha solução tem pedidos de internet, aí a gente abre a website. Pedidos via mobile, então eu vou criar um projetinho para conseguir instalar dentro de um celular. Tem projetos para Palm, ou projetos para cliente servidor, que instala na máquina de alguém. É uma solução. Essa que é o objetivo de uma solution. Tá? E aí, dentro do contexto de web, que é o website que nós trabalhamos, existe a nossa divisão aqui. Efetivamente, quando as páginas são compiladas e armazenadas, todo o servidor web, Internet Information Server, ele está abaixo desse www-root aqui, ó. E aí, dentro do www-root, lembra da página site 1, site 2, site 3, que é o projetinho? É esse aqui que a gente vai transcrever depois de compilado, dentro do www-root, tá bom? Vamos passar um pouquinho. Na aula passada eu comentei para vocês sobre o objeto Request e Response. Não tem só esses dois não, tem mais dois, que é o objeto Server e o objeto Page. Esses são contextos herdados da versão anterior. Qual é a versão anterior mesmo do ASP.NET? Isso, exatamente. Então eles foram herdados do contexto anterior do ASP.NET e eles representam algumas funcionalidades. Não vou abordar eles não, era só para a gente fazer um contexto introdutório para entender o request e o response e fazer a mistura dos códigos que a gente fez na aula passada. Para fazer essa visão de compreensão. Tudo bem? Agora nasce um contexto que nós chamamos de Web Forms, que é justamente essa abinha aqui, ó. Então, até agora, novo item, deixa eu criar um novo aqui, né? Tá um pouco essa bagunça. Vou falar um Web Forms mesmo. Vou dizer aqui, ó. Form versus Web Form. Tudo bem? Só para a gente dar um análise aqui, ele vai nascer o nosso arquivinho aqui, Form versus Web Form. Por consequência, já nasceu o nosso code behind, que é esse arquivinho aqui de C#. Nós vamos falar um pouquinho desse cara aqui. Vamos fazer um select dele, porque eu quero que vocês enxerguem as ações que estão ocorrendo. Então, na aula passada,
nós usávamos esse, pronto aqui, fecha esse cara aqui, nós usávamos esse contexto aqui. Se eu puxar o textbox para cá, percebam que nasceu a construção de uma tag HTML. Isso aqui é natural para vocês. Lembram da aula passada que nós usamos? A única diferença é que nós acabávamos, ao invés de usar ID, nós acabávamos usando name, name igual, e aí você põe o nome que você quer. Tudo bem? A gente só não usou a palavra ID. Ótimo. Esse mesmo recurso nós temos aqui, só que dentro da paleta standard. Quando a gente fala da paleta standard, todos esses recursos que nós temos aqui, são uma série de recursos, nós vamos falar por enquanto só de formulários, muda um pouquinho o conceito. Eu vou puxar um pouquinho para cá o textbox, é mesma visão, para entrar um texto, tá? Vou puxar o textbox para cá. Vou dar um enter. Qual é a diferença? Percebam que ambos, tanto o HTML quanto esse outro aqui, eles permitem carregar textos, digitando um texto qualquer no campo, perfeito? Porém, a execução deste HTML puro só depende do que? Do browser do usuário. E a execução deste comando depende do que? Do servidor. Só para ter uma pequena diferença, run at, executa aonde? Tudo bem? Só para ficar fácil a nossa visão. Aonde executa? Esse componente aqui. Esse componente executa no servidor. Tá? Então, todas essas visões de objetos que nós trabalhamos aqui, elas precisam passar pelo servidor de IS para serem convertidas em HTML puro. Nesse contexto, ela vai acabar se tornando algo parecido com isso, só com HTML normal. Não terá mais esse ASP, textbox, porque é isso que o browser do usuário consegue entender. Lembram disso? O browser só lê HTML? Se nós pedimos para visualizar essa página, vamos salvar. Ela está aqui, View the browser. Se não der problema, está aqui, os dois objetos, né? Vamos ver o código-fonte deles. Ele está aqui, Olha o que eu criei. Não era esse aqui? Que era o HTML normal? Ele está idêntico ao que eu fiz aqui, Percebe? Então não exigiu nenhum poder de processamento do meu servidor de web. Em compensação, esse outro objeto mudou um pouquinho. Olha como ele mudou. Criou um name chamado textbox. Olha aqui, ele mudou. Ele não tem mais as informações de ASP. Ele é exatamente essa representação aqui, Então, percebam que o servidor de IS teve que ler essa linha, converter em HTML para mandar essa informação aqui. Tudo bem? Entenderam essa pequena diferença? Então significa que toda vez que eu uso componentes WebForms, eu preciso do servidor de IS para conseguir executar essa página. Tá? Não adianta você simplesmente salvar a página no seu micro ou onde for, dar 2 cliques em cima, o navegador vai abrir. Seria mais ou menos eu fazer isso aqui, Bom, desse método aqui, nós executamos por onde? Pelo servidor de IS. Agora, se eu for aqui na minha página, não foi isso que eu fiz, foi aqui, mas não tem que meu código, achei.
peço para abrir, eu vou simplesmente abrir. Ele não executou por nenhum servidor. Olha aqui, ó. Cadê o outro objeto que é um objeto ASP? Vamos pedir para exibir o código-fonte dele. Ó, na codificação ele existe, olha aqui, ó. Só que o browser não sabe interpretar essa linha de comando. Ele não sabe o que fazer, desconsidera. Tudo bem? Ficou? Por exemplo, eu criei essa janela aí, coloquei na web e no cliente. Como que ele pode ver isso aí? Tem que ir no plugin para chegar esse segundo item? Não, então. Você disponibilizou na web, né? Tá. Então, para o seu usuário conseguir ver, se o cliente conseguir ver, tem que passar pelo servidor de web. Tá? Na minha máquina, quando a gente está executando dentro do Visual Studio aqui, ele sozinho instancia esse cara aqui embaixo, se você olhar, tá vendo? Ó, ASP.NET, Develop Server. Na verdade, ele cria, vamos executar essa página de novo aqui, ó, só para você ver o URL em si, o ID Browser. Ele vai criar um localhost aqui em cima, ó, tá vendo? Localhost significa, olhando para o servidor da minha máquina, nessa porta aqui, muda a porta conforme o meu servidor do firewall, e aí tá, ó, o meu website 2, o nome da minha página. Aí o que acontece? Passa pelo servidor de IS, ele consegue interpretar aquele código e devolve o HTML para o browser. Bem? Então, se essa página tivesse hospedada em qualquer outro lugar, não teria problema. Basta, vamos pegar um exemplo. Se fosse assim, ó. www.metodista.br/website2, não tem problema. Tudo bem? Lembra que esse início aqui, ó, nada mais é do que o endereço aonde está o nosso servidor de web. Tá? Vamos fechar esse cara. Podemos fechar esse cara aqui também. Voltando para cá. Então, o que isso fala? Que eu tenho uma série de controles HTML dentro do Web Controls, que são características do formulário, tá bom? Com algumas disponibilidades, que tem um exemplo aqui, ó, calendário. Então eu tenho, vamos olhar aqui, ó, eu tenho uma lista de componentes que já deixam pronto algumas funcionalidades para mim. Ó, eu só arrastei, eu não precisei fazer nada aqui, ó. E aí a gente pede para visualizar esse código, vim the browser, salvar, né? Ele não vai tá aqui o meu calendário. Vamos ver a codificação necessária para criar esse calendário aqui. Ó, botão direito, exibir código fonte, vamos pegar ele aqui atrás. Ele aqui. Olha o que foi gerar, ó, JavaScript aqui no meio. A gente vai ver um pouquinho de JavaScript amanhã. Bem? Ele já começou a nascer informações de JavaScript. Olha o que foi necessário o servidor interpretar para conseguir gerar aquela informação para você. E você simplesmente arrastou. Oi? Nossa, tem que contar direitinho assim, né? Bonitinho. Posso conseguir clicar e ficar marcado, mandar os meses. Então, é um calendário funcional. Se eu tivesse que construir isso na mão, não é tão simples assim. Ele demandar um grande tempo de trabalho. Tá? Bom, então, vou voltar aqui. É isso que eu estou dizendo para vocês, nessa visão, que eu tenho uma série de objetos já prontos, que eu simplesmente consigo arrastar para o meu formulário, né, para a minha página web, e me poupa muito na hora de desenvolvimento. Lembram que eu comentei uma desvantagem. Para conseguir executar isso, tem que passar pelo servidor web, e o servidor recebe essa informação, processa, gera aquele monte de código HTML e manda para o usuário. Tá? Ele não é direto, não é simplesmente, peguei e passei. Não, pego, processo, gera informação e aí é um caminho. Bem?
e faz uma referência. Lembra do que eu comentei do Run at Server? Então, não adianta simplesmente quando você puxa um objeto para cá, o HTML não tem isso. Agora, quando uso Web Controls, eu preciso ter. Está aqui um exemplo, bota aqui, ó. Está aqui um exemplo gerado do text box que nós usamos. E aí, quando ele fez e enviou a página para o nosso usuário, qual foi o HTML gerado em função dessa linha aqui do ASP.NET? Ok? Tá. Aqui tem a tabelinha de comparação, né? Eu diria o seguinte: aonde eu uso HTML e aonde eu uso Web Forms? Boa pergunta, né? O fator mais importante está aqui, ó. Todos esses outros itens aqui são relevantes, tá? São relevantes. Agora, esse item aqui é um pouco mais criterioso. Por quê? Hoje, graças a Deus, o acesso à internet está ficando bem mais, a banda de internet é mais discada. Então, são poucos que usam livro discado, são raros. Né? Então, a internet está mais acessível e mais rápida. Com isso, essa limitação de banda já diminui. Bom, por que essa limitação de banda é importante? Você viu o tamanho de informação de código gerado só por causa do calendário? O mesmo princípio. Bem, gerou muita informação só para poder mandar o calendário para o cara. Agora, como a gente, nossa limitação de banda não é tão comum mais, isso deixa de ser uma limitação de se utilizar o Web Server, Web Forms para construir as páginas. Bem? Bom, até hoje eu ainda não precisei trabalhar nenhum momento, então vamos dizer assim, nenhum momento, naquele momento que a gente começou a trabalhar com ASP.NET, de interromper o desenvolvimento e falei, olha, não vamos usar o Web Forms, vamos usar o formulário HTML porque a página está lenta. Na verdade, o problema não era a página, o problema sim era sempre a instrução que se trabalha com um banco de dados. É fato. Pensou em trabalhar com banco, né, para resgatar a informação do banco, o ponto de lentidão é o banco ou o ponto de lentidão é as imagens? Não é o fato de ter processamento do servidor em relação aos Web Forms. Ok? Bem? Então, ó, lembre-se, se eu perguntar qual que é a diferença de usar o formulário HTML e um formulário sobre o Web Forms, lembre-se dos pontos críticos aí, que um roda no servidor, o outro não precisa rodar, consome mais servidor e muito menos. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho agora das formas de desenvolvimento. Nós já começamos a trabalhar com uma delas, que era esse cara aqui, ó. Dentro do... Eu já vou abrir, vou aproveitar ele, tá? Lembram que aqui, ó, vou fazer o script dele. Tem a parte de desenvolvimento, que é o HTML normal, perfeito? Designer, e aí a gente encaixou, ó, abriu as tags e encaixou um pouquinho de programação dentro dele. Não foi assim que vocês fizeram na última aula? Então, esse tipo de desenvolvimento é um desenvolvimento inline. Eu coloco dentro da parte visual a parte de programação também. O mix, eu consigo ter essa mesclagem também, e o Code Behind é o que é o mais comum que a gente vai passar a utilizar nas próximas aulas. O Code Behind nasce, volta a mouse, aqui, ó, nasce a página ASP.X e toda a lógica, toda a inteligência da nossa página, criação de classe, de regras, aquela coisa toda, ao invés de a gente colocar aqui, nós vamos passar a trabalhar dentro desse cara que é o Code Behind da nossa página. Vamos passar um pouquinho mais que a gente vai entender porque que eles, como é que eles conseguem se integrar. Não é simplesmente o nome, tá bom? Um exemplo aqui de programação mix, que é o que a gente estava utilizando, ó, abriu aspas, fechou, abriu percentual, fechou percentual e a gente tinha feito o response.write. Por que era difícil de usar esse recurso? Eu comentei na última aula. Hein? Ó, geralmente, em equipes grandes de trabalho, o cara que desenvolve o sistema não é o cara que desenvolve a arte.
designer, digamos assim, bem, que coloca, determina os tamanhos, padrão, fonte, deixa a cara bonita do sistema. O cara que faz a arte nem sempre é o mesmo que desenvolve a codificação, a interação com o usuário. Então, esse tipo de desenvolvimento que nós usávamos antigamente na tecnologia ASP, ou até mesmo PHP se usa assim, sofre um pouco por causa desse mix. O que acontece? Eu fiz todo o meu código, só que quando você constrói o código, como a gente está construindo aqui no laboratório, não se preocupa com nada de design. Não estou dando aula de design para vocês. Então, se você colocou o botão aqui em cima, se você colocou o botão aqui embaixo, para mim não faz. Percebe? Agora eu falei, não, olha, eu fiz o botão funcionar, fiz aparecer a mensagem, consegui trabalhar com a parte lógica do sistema de programação. Legal. Agora eu preciso que um outro amigo, do meu PAP, do meu grupo, faça todo o design. Coloque cor de fundo, o botão não pode ficar aqui embaixo, tem que ficar alinhadinho, o botão não é um botão normal, é um botão de imagem. Tudo isso é HTML com imagem. Começa a ficar um pouco mais complicado o cara trabalhar a parte de tudo misturado. Então eu tenho que esperar um deles terminar para começar a usar o meu. E vice-versa. Vocês entenderam? O arquivo é um só. Não é? O arquivo não é um só? Então eu tenho que esperar um de vocês terminarem. Ou você terminou de fazer o layout, o design, eu terminei. E passo o arquivo, que agora eu vou programar a codificação para encaixar as regras de negócio. Ou então vice-versa. Eu primeiro faço todas as regras, o site está funcionando, só que ele está feio. Aí você passa o arquivo para o seu amigo e fala, agora você deixa ele bonito. Com esse tipo de desenvolvimento, a gente tinha esse tipo de problema mesmo. Existe mais um item, que é o mainline, que eu consigo trazer dentro do meu ASP.x. Deixa eu voltar aqui só para explicar para vocês. Percebam que nasce um arquivinho à parte aqui. Ao invés, então significa que toda vez que eu tenho um ASP.x, eu tenho dois arquivinhos, perfeito? Um com visual e um com a sua codificação, com a sua lógica. Se eu não quiser trabalhar dessa forma, que eu ainda não... São poucos os momentos que eu precisei usar esse recurso. Dentro do ASP.x, eu consigo incorporar a codificação que existe aqui. Isso, peraí. Eu falo, esse aqui é um código pequeno, não vou precisar, não tem nenhuma funcionalidade visual. Então, para não ficar girando muitos arquivos, eu simplesmente abro lá no comecinho da página o import tá vendo esse monte de using aqui em cima, ó? Tá? Só estou importando duas aqui em cima, que é data e data client, para fazer acesso a banco. Digamos assim que eu vou criar uma pagininha que vai fazer um acesso a banco só para saber se o seu login é válido ou não é. Ele vai executar uma prova. Então, essa minha pagininha bonitinha, crio aqui o import da parte de C#, instancio um script em C#, ó, que vai rodar no servidor. Eu faço aqui, ó, page load, que é o método assim que carrega a página, esse como qualquer outro. E eu trago toda a minha programação de C# junto com a parte visual, que é uma programação inline. Mas olha, eu acho que usei uma vez ou duas só, mas olha, não é comum. Salvo se alguém já passou por essa experiência aqui, de precisar usar inline. Tá? E agora o mais comum, que a gente acaba trabalhando mais, é essa visão aonde? Ponto ASP.x, que é a parte visual, e o ponto ASP.x, ponto CSOVB, que é a parte de desenvolvimento. Com esse aí que está falando CSS junto com ASP.x. Eu já vi muito em blog, porque uma página só é um código só. Então ele é usado CSS. Olha, você não tem, você fica lá olhando, você tem que olhar tudo para saber o que está acontecendo. Que é uma desorganização. Isso acontece em blog. Tudo bem, pessoal? Nesse nosso contexto aqui, como é que existe a interação desses dois arquivos? A página principal nasce com essa primeira linha aqui, ó. A página do designer, digamos assim, tem essa primeira linha, identifica, olha aqui, ó, qual que é a linguagem de programação, qual é o code behind dessa página de design, que é o ASP.x. E ele está dizendo, ó, o code behind dessa página é o ASP.x.cs. Vamos olhar aqui. Se nós observarmos
Essa é o ASP.X. Vamos olhar a página ASP. Aqui em cima, lá no começo, não vai enxergar. Olha aqui, ó. Viu? C# code file, que é o meu code behind. Olha aqui, ó. É o mesmo que a gente usou. Tá bom? Essa linha que faz a amarração dos dois. Bom, esses exemplos eu passei para vocês. Até aí, tranquilo? Tranquilo, né? Nada de tão complexo como a gente trabalhar. Legal. Então, tinha uma coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui. Só um minutinho, meninos. Está do lado de cá. Vou trocar de máquina aqui, porque agora eu preciso acessar o web. Vamos buscar algumas coisas a mais. Você lembra para vocês que a gente estava passando um pouquinho sobre Web Forms? E aí tinha o Web Server Controls, que são os controles que eu consigo colocar dentro daquela paletinha standard. Lembra daquela paleta standard, que era essa paleta aqui, ó? Não, eu soube que você Esse monte de componente aqui. Certo? Então, nossa paletinha standard tem alguns componentes aqui dentro, assim como temos mais, a gente vai dar uma olhadinha mais nesses itens aqui. E aí, eu tenho do lado de cá, vou voltar para cá. Alguns componentes para o Internet Explorer. Tudo bem? Então, você vai funcionar no Firefox? Adivinha? Não. Vai funcionar no Chrome? Não. Vai funcionar para o Internet Explorer. Então, eu peguei esse link aqui. Vamos dar uma fuçada lá. Vou clicar aqui. Depois eu peço para que vocês entrem e dêem uma olhada. Está em inglês, mas não está difícil de compreender. Tudo bem? Dê uma fuçadinha, dê uma olhadinha, que não está assim tão complexo. Não é uma leitura difícil. Pessoal, vai cair na prova isso aqui? Não, não vai cair na prova. É só informativo. Tudo bem? Para você ir lá e falar, eu gostei disso aqui, quero dar uma fuçada. Vai lá, dá uma olhada como é que funciona. Tá? Na verdade, esse componente aqui, o Web Controls para o Internet Explorer, permite enriquecer as funcionalidades para se trabalhar com o Internet Explorer, criando preview. Lembra o preview? Não tem o Windows Explorer? Não tem as pastinhas que clica no mais, vai descendo lá, instante? Pronto, eu consigo encaixar esse componente de recurso dentro do Internet Explorer. Olha que bacana. Tudo bem? Então, eu estou trazendo algumas funcionalidades. Multipage, toolbar. Então, ele está mostrando alguns dispositivos que eu consigo carregar do lado de cá, né? E criando mais funcionalidades como se fosse um cliente-servidor, como se fosse um Windows Explorer. Pensa assim. Olha quando você tem o botão direito no Windows Explorer, você consegue copiar um arquivo, salvar, você consegue fazer isso? Eu consigo criar alguns componentes dentro do browser. Eu consigo ter essas funcionalidades. Tá? Bom, aí fala dos seus requisitos, como fazer download. Bom, só um componente que eu comentei para vocês, mas um pouquinho mais aqui em cima, ó, fala de uns itens que eu acho bacana vocês darem uma fuçadinha depois. Com calma, dê uma olhada. Vamos entender um pouquinho o Web Forms aqui. Olha, Learning Web Forms. Esses vídeos são todos em inglês. Tá? Os vídeos são todos em inglês. Então, em alguns itens aqui, caso vocês queiram trabalhar um pouquinho, enxergar um pouquinho mais alguns recursos, usando Ajax, segurança, acesso a banco, conceitos fundamentais de Web Forms, que a gente só fez uma introdução. Alguns conceitos a mais. Ou então começar o que é o Web Forms, como eu aprendo Web Forms, está aqui, ó, 3 minutinhos. São pequenos vídeos que dá para você acompanhar a manipulação do que ele está trabalhando, do que ele está exemplificando. Está mencionando sempre em inglês, mas eu acho que para pelo menos uma introdução de curiosidade vale a pena vocês darem uma postada nesse site.
Tá bom? O site está disponível aqui na apresentação mesmo. Está logo no comecinho aqui, ó. Astro.net. Tá? Para quem já trabalha na área, fala, puxa, estou perdido, não consigo achar tal componente, estou meio sem saber como utilizar. Tem uma fonte aí que dá para você pesquisar um pouquinho mais, fora as comunidades afora. Bom, agora vamos falar de validações. Deixa eu abrir aqui, a gente já eu não abri meu arquivo. Vamos falar de validações agora, meninos. Vamos voltar um pouquinho na aula passada. Nós não temos formulário na aula passada? Lá dentro daquele formulário, lembra que a gente podia passar, a gente pedia para digitar a idade, podia colocar texto, se a gente pudesse digitar uma data, podia colocar uma data qualquer, não teria validação nenhuma. Isso nós vamos aprender a validar, inclusive em JavaScript, porque tem que acontecer do lado do cliente. Bem, a gente vai entender que a coisa acontece do lado do cliente também. Porém, quando a gente usa Webforms, eu tenho aqui uma paretinha dentro das minhas ferramentas que fala sobre validações. Perfeito? Essa paleta de validações, cada um tem a sua funcionalidade. E nos ajuda muito na hora de usar com formulários. E simplesmente é fácil, é só arrastar para cá, configurar nas propriedades e a coisa já acontece sozinha, não preciso codificar. A gente vai ver como é que o código executa dessa forma. Então, essas validações que ocorrem aqui dentro desses controles ocorrem do lado do cliente. Apesar da gente configurar, parametrizar, ela é executada no servidor, você gera um código JavaScript, manda para o cliente e essas validações ocorrem no browser. Depois que passou, as validações aí sim é encaminhada para o servidor de internet. Tá?
Então, um exemplo disso aqui, ó, uma visão de validação para entrar um texto vazio, um texto é obrigatório, tá bom? Aqui está com lista de componentes que eu preciso validar. Required field, um é complementar ao outro, tudo bem? Um não invalida o outro. É o que eu quero dizer. Se eu colocar esse componente, se eu colocar o componente required field validator e depois colocar o componente range validator, é uma regra a mais de validação que eu coloco. Tá? Cada um tem as suas funcionalidades. Vamos comentar de cada um deles aqui. Bom, o mais comum de qualquer um desses objetos, depois tem uns que não vai ter esse recurso, que é o Control to Validate, identifica qual é o objeto que nós vamos controlar, qual vai ser a mensagem e o texto. Tudo bem? Erro message aqui, ó, é quando a gente trabalha com esse Validate Summary. Tem o seguinte, que eu quero num lugar colocar todas as mensagens de erro. Então, alguns aspectos. Vocês não usam o formulário, e aí se você deixa algum lugar em branco, não aparece a mensagem dizendo, olha, faltam informações. E aí, durante o formulário, não aparece um lugar com asterisco, digamos assim. Aquele que apareceu a frase, podemos dizer que é o summary validate, é o sumário de validação. Então, todas as mensagens ficam ali. Tá? E aí, nos outros, vai mostrando um asterisco, dizendo, olha, por causa desse que não aconteceu. Então, vamos trabalhar com alguns exemplos aqui, ó. Required field validator, vamos criar uma aqui. Só pra gente. Então tá aqui o nosso objeto. Você encaixar um botão dele aqui, né? Não tô mandando para lugar nenhum. Você não vai. Legal. Tem um botãozinho qualquer aqui, não tem nenhuma funcionalidade dele, só para a gente poder. Vamos criar agora o nosso. Ó, vamos executar isso. Disfarce. Entendeu o botão? Sim. Não digitei nada, apertei enviar e não fez nada, ó, viu? Então, não tem nenhuma funcionalidade dele ainda. Então agora, nós vamos mudar um pouco. Estou aqui ainda dentro na parte visual. Vou puxar esse componente aqui, ó. Required field. Então vamos aqui observar o que eu posso validar nele. Ó, Control to Validate. Qual que é o objeto que eu vou controlar? Perceba que na lista aqui, ó, ele só me trouxe um, que é o text box. Na verdade eu tenho dois, eu tenho esse, que é o text 1, e tenho esse outro, que é o text box 1. Por quê? Esses objetos só trabalham com webforms. Tá? Tá vazio. Salva. Browser. Não fiz nada. Olha lá. Tá vazio. Ó. É porque o meu botão está sem a funcionalidade de mandar para uma outra página. Bem, se fosse para ser enviado a uma outra página, não iria, porque não atendeu o requisito de. Vamos lá. Bem, não está mais vazio. Professor, esses sites que fazem validação antes de você clicar no enviar é o que? Ajax, é JavaScript? Então, a gente consegue aqui, através do foco do objeto, no JavaScript. A gente vai ver aqui dentro, ó, vou botar no
viu, tudo é JavaScript, tá? Deixa eu mostrar para você como é que o código foi gerado. Olha aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho mais. Aqui, ó. JavaScript. Percebeu que eu não programei nada em JavaScript. E aí ele começou a fazer o controle dos eventos, mais para baixo aqui. On submit, se for false. É difícil da gente ler, porque olha como é que ele trabalha. ID, um monte de coisa. Então não é pra gente fazer esse tipo de leitura nesse código, ok? Mas ele não manda para o servidor, ele valida no próprio browser do usuário. Nesse momento aqui, ele está esperando eu clicar em alguma coisa. Mas eu consigo colocar os recursos para validar no evento quando perde o foco. Eu consigo, entendeu? Aqui ele ganhou, a gente vai falar de eventos em JavaScript. Para cada objeto, se eu cliquei, se eu recebi o foco, se eu perdi o foco, se eu soltei o mouse, se eu passei por cima, tudo isso aí eu consigo controlar dentro do JavaScript nos componentes que tem aqui no meu browser, tá bom? Mas isso aí a gente vai explorar melhor na aula de JavaScript, não agora, tá? Bom, fecha esse, não? Professor, Oi? só o fato de acrescentar essa regra de validação já bloqueia a página para não ir para o próximo. Para aquele componente. Se tivesse dois componentes, eu tenho que ter um para cada. Então isso aqui, ó, vamos voltar. Esse cara aqui, ó, você percebe que eu puxei um só? Uhum. Então, esse daqui, eu falei, esse objeto vai cuidar de qual componente? Vamos aqui. Olha aqui, ó, vai cuidar desse componente. Então, se esse componente estiver vazio, ele reclama. Ele para, tá? Ele só cuida disso. E se eu tiver vários textos, né? Várias caixinhas, eu tenho que criar um para cada componente, tudo bem? Agora vamos melhorar um pouquinho mais. Vamos colocar o range validator. Lembram que um não invalida o outro, né? Eu só consigo colocar, eu vou acrescentando regras. Range validator. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho. Ó, na verdade, o efeito dele é o seguinte: é para determinar um range de valores. Tá? Eu quero de 1 a 10, de 1 a 99, não posso ter número negativo, então eu vou colocar uma pequena regra nele aqui. Range validator, qual que é a mensagem? Fora da faixa, vamos por assim, tá bom? E aí aqui, qual vai ser o componente que eu vou tomar conta? Vai continuar sendo o textbox 1, tudo mesmo, tá bom? E aí, vamos colocar agora o range dele, até aqui para baixo. Ó, valor mínimo, 10. Valor máximo, 15. Então, nessa faixa de valores, ele é válido, senão ele não vai passar. Vamos entender como ele é acumulativo. Vamos novamente rodar aqui, ó, View in the Browser. Sim. Então, ó, tá vazio. Então ele reclama do vazio. Se eu vim aqui e colocar o número 5, o tá vazio não vai mais reclamar. Fora da faixa. Quer dizer, passou no primeiro objeto que era a informação requerida, preenche o número 5. Aí ele foi validar o segundo objeto, que era o range de valores. Professor, quando você subscrever, para ele trocar o valor, você está fora da faixa. Porque era para ele está vazio. Pode ser na mesa local? Consegue. Ele está falando o seguinte, tá vendo aqui? Se eu fizer isso, ó, tá vazio, tá pra cá. Aí, se eu fizer 5, a mensagem vai ficar aparecendo pra cá. Não é isso, ó? É isso que você tá reclamando, né? Não vou deixar você ver isso. Vamos pegar aqui. Não é em cima dele, a gente tem que usar o... Deixa eu só baixar ele aqui. Display não é estático, tá? É dinâmico. Ele vai encostar no que está mais próximo, visível. Então, vamos deixar esse aqui como dinâmico também. Estático, ele vai ficar onde está.
dinâmico, ele vai vir para cá, vai vir para lá, vai depender de onde está. Quem que está visível? Ele vai ficar colado no mais próximo. Então vamos rodar ele agora. DVD Browser. Salva. Tá vazio, coloco 5 fora da faixa. Tudo bem? Porque ele ficou colado naquele que está mais próximo dele. Beleza? Se não parecer, vamos assistir o texto que ficasse no meio da página. Logo dentro do lado, a gente tivesse uma caixa de texto visível. Você vai colocar em caixa de texto visível. Aí ele cola na caixa de texto. Ele vai de um lado para o outro na hora que você vai. Vai. Ele vai colar no objeto, ele vai colar no que está visível. Então, se ele está invisível, e aí vai procurar se ele está nessa linha, né? Ele vai chegar para o lado de cá, chegou na margem, como o objeto está invisível, então ele não vai mais aparecer. Aí, se você então enviar ali, habilitar a visibilidade, aí ele vai colar nesse que está visível. Tudo bem? Ele é dinâmico em relação ao que está do lado dele. Vamos por assim. Sim. Quem está do meu lado? Eu vou encostar. É isso que ele faz. E, ó, quem está do meu lado, eu encosto. Sim. Nesse caso, ele encostou no caixa de texto que era o mais próximo dele. Agora, se tivesse outro objeto na outra ponta, ele ia encostar na outra ponta. Tá? Bom, meninos, calma, não se desesperem, está acabando. Vou só comentar mais os outros aqui para que vocês explorar os demais. Então, Range Validate, Regular Expression Validate. Galera, esse Regular Expression, nossa, existe um livro que fala sobre isso. Na verdade, é uma combinação, que é um exemplo aqui, deixa eu criar um Regular Expression aqui, trazendo para vocês, só para a gente ver aqui. Se eu clico, ó, o Regular Expression na verdade é uma combinação de caracteres, isso é padrão, tá? Qualquer linguagem, digamos que Java e .NET utilizam essa mesma combinação de Regular Expression. Então, Regular Expression nada mais é do que uma combinação de caracteres que determinam a validação de uma informação, tá? Então, um exemplo, telefone francês, e-mail de internet, olha a combinação que tem que ser feita para validar e-mail de internet. Eu não preciso ficar lá, criar um script para, eu preciso procurar o arroba. Venho olhando letra por letra, eu achei arroba. Aí depois do arroba tem que ter pelo menos 2 letras para depois achar um ponto. Tem 2 letras? Não, tem mais. Achei o ponto, achei. Agora tem que ter pelo menos 2 caracteres. Não preciso me preocupar com esse algoritmo para construir, para validar. O Regular Expression vem suprir essa deficiência. Você pode construir qualquer validação de Regular Expression. Só que é um assunto que já tem um livro sobre isso. Agora, suas combinações. Tá? Então, um exemplo aqui, para validar e-mail, olha aqui, ó. Parece ser tão simples, mas precisa entender cada um desses pontos. Não adianta perguntar para mim, porque eu também não sei. Entendo, não uso. Como é que eu não uso? Preciso de um Regular Expression? Vou lá no Google. Na verdade, ó, estou sendo prático. Preciso de uma Regular Expression. Vou lá no Google, procuro uma Regular Expression, uma determinada expressão. Pego a Regular Expression e encaixo aqui para mim. Acabou. Até agora eu não precisei em nenhum momento alguma que não encaixava com a minha necessidade. Tá? Mas tem um livro sobre isso. E é legal. Se quem quiser dar uma fuçada nesse assunto. Então o Regular Expression consegue validar algumas coisinhas a mais pra gente aqui. Ok? Tudo bem? Lembrando sempre que é acumulativo tudo isso. Compare Validator. O que ele faz com o Compare Validator? Lembra aquele contexto que você, digite a senha aqui.
repita as suas senhas. E aí, quando dá diferença, as senhas não são iguais. E desde que não for construir um código para isso, tem um componente que faz essa situação para mim. Tudo bem? Então não vou nem exemplificá-lo, porque ele é fácil de se trabalhar e depois vocês vão exercitar isso aqui. Não quero deixar um mesmo depois de tudo isso, tem um componente chamado Custom Validator. O que é esse Custom Validator, meninos? Funciona assim. Lembram que para cada um desses objetos aqui, não nasce um JavaScript lá no código final do usuário? O Custom Validator é a construção do meu JavaScript. Então eu monto meu pequeno JavaScript, que quero validar algumas coisas, encaixo dentro desse componente e mando ele para fora. Tá? Por último, Validator Summary. Lembra daquela história que eu falei? Asterisco que deve aparecer e a mensagem fica sempre no lugar só? Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Summary Validator. Eu vou colocar ele aqui na frente, abaixo do botão enviar, então as mensagens devem aparecer aqui. As mensagens devem aparecer aqui. Algumas regras que eu preciso mudar. Aqui, vai ter script, legal. Ó, você me vai ver que eu não preciso setar nada. Eu só falo que ele existe. Tudo bem? Ele não está escrito da página. Vamos botar aí. A gente precisa mudar algumas coisinhas. Para ele vai aparecer o texto em um lugar e a mensagem em outro. Senão ele não se comporta dessa forma aqui. Descarte. Oi. A gente precisa mudar algumas coisas, senão ele não se comporta dessa forma, com asterisco e mensagens. Ele repete a mensagem em cima e a mensagem embaixo. Deixa eu só Eu acho que é porque não configurou. Eu achou o text box ali, professor. Text box. Vê nas propriedades ali do regular expression. Então, na verdade não foi. Você não relacionou? É, eu me relacionei, você reclama. Te matei. Resolvi o problema, matei. Não vou usar. Então, ó, tá vazio, tá vazio. Tudo bem? Não é isso que eu quero. Simples. Você vem aqui, ó. Esse tá vazio. Esse tá vazio. É esse. Nós vamos vir aqui no Visible for. text. É a palavra que eu quero que apareça lá embaixo. Ou é o asterisco? Esse é asterisco. Porque, ó, erro message é erro de mensagem. E qual é o texto? O texto aparece aqui em cima, o asterisco. O erro de mensagem aparece aqui. Tudo bem? Entendeu o que foi que nós trabalhamos aqui? Então vamos fazer a mesma visão. View in the browser. Sim. Enviar. Ó, o asterisco e a mensagem aqui embaixo. Tudo bem? Se eu colocar aqui o 5, vai sumir o asterisco porque passou pelo vazio. Porém, fora de faixa aparece. Eu não configurei ele. Pessoal, espero que não tenha sido muito cansativo a aula. A gente fizemos uma abordagem desse assunto. Eu vou disponibilizar o material hoje, ou então amanhã, na aula. Tem um passo a passo aqui. Então, professor, estou preocupado que agora estou perdido, não vou lembrar de tudo isso. Não se desespere, bem? Então tem um passo a passo aqui, ó, explicando validações de novo. Mas é um passo a passo com tela, ó, cria validação, puxa o componente, tudo bem? Porque eu acho que é meio difícil você ficar só no visual, só ver como funciona, tá? E um pouquinho antes disso, a gente fez uma abordagem explicando um pouquinho sobre formulários e webforms. É importante saber a diferença entre eles e vocês não se perderem. Combinado?